Nesse momento, queria convidar o pastor Edvanderson, meu esposo. Tá bonito, gente. Ele vai trazer uma palavra vinda do Senhor para o seu coração. Esteja atento ao que Deus vai falar. Vamos orar por ele? Amém? Deixa eu arrumar aqui, gente, que eu fiz uma bagunça aqui, ó. Pronto. Senhor, nós queremos apresentar o teu filho, Jesus. Tenha misericórdia, Deus, da vida dele. Que nesse momento ele seja a boca profética neste lugar. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Seja o sim, seja o não. Mas que venha do Senhor, Pai. Usa-o conforme a tua vontade. Fala ao seu coração, Pai. E que toda esta igreja venha sair hoje regozijante com o que o Senhor tem para nos entregar. Em nome de Jesus. Amém. Ela perguntou se eu quero esse microfone. Acho que se tiver que pegar alguma coisa, já peguei. A sua está aqui, sua máscara. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Estou muito feliz por ver aqui nessa noite alguns irmãos que não estavam semana passada porque estavam enfermos, e nós oramos por vocês, e graças a Deus vocês estão aqui hoje. Glória a Deus. Isaías 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quantos anos? Glória a Deus. Esse é um trecho da história de Ezequias, e nos versículos posteriores nós também vamos ler e aprender um pouquinho sobre o filho dele, Manassés. Essa história, ela é complementada, ela é contada também em 2 Reis e 2 Crônicas. E nós podemos aprender muito com essa história, e nós vamos tirar algumas lições nessa noite. Ezequias tinha 39 anos de idade quando o profeta chegou até ele com essa mensagem: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Quando nós lemos essa história nesses 3 livros, nós começamos a analisar a vida de Ezequias e começamos a tentar entender por quê. O que seria colocar a casa em ordem? E nós então percebemos que não tinha nada a ver com pilastra, com vigas, com móveis, porque tudo isso certamente estava em ordem. Também não tinha nada a ver com a vida espiritual de Ezequias, porque se você analisar a oração que ele fez, percebam, no versículo 3, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Não é qualquer um que pode dizer para o Senhor, um ser onisciente: olha, eu andei reto contigo. Mas ele pôde, ele teve essa moral de dizer isso para o Senhor. Também vemos nos capítulos anteriores que Ezequias foi alguém muito cuidadoso com a vida espiritual da nação. São muitos versículos dizendo quantas coisas Ezequias fez
para que a nação pudesse ter o nosso Deus como o Deus deles. Ele foi responsável por uma grande reforma espiritual naquele tempo. Também não se tratava de juntar riquezas para deixar para sua família antes de morrer, porque ele já era alguém que tinha tesourado muita coisa. E os seus pais também tinham deixado muitas riquezas. Nas guerras também era alguém vitorioso, até porque ele servia um Deus de guerra, um Deus poderoso. No versículo anterior, o Isaías 37, Senaqueribe, que era o bambambam daquela época, com 185 mil soldados, estava vindo arrasando todo mundo. E aí, de repente, ele chega, manda cartas para Ezequias e diz: Ezequias, é a tua vez. E Ezequias simplesmente chega e vai e faz uma oração. Deus, olha só, ele não está afrontando a mim não, ele está afrontando a ti. Porque ele está dizendo que já derrubou todos os outros deuses dos outros povos. Mas eu creio num Deus que ele não vai derrubar. Amados, Ezequias, um homem assim com Deus, o que Deus fez? Respondeu a oração de Ezequias, mandou um anjo, só um, lá no arraial de Senaqueribe. 185 mil homens foram desbaratados por um anjo do Senhor. Então só nos resta entender e afirmar que quando o Senhor disse para Ezequias, coloca a tua casa em ordem, Deus estava falando: Ezequias, cuida da tua família, ajusta as coisas aí com a tua família, porque está em desordem, e você vai morrer, e precisa que as coisas estejam ajustadas. E ao longo da palavra do Senhor nós vemos que Deus é um Deus que se importa com família. Ele se importa com a minha família, Ele se importa com a sua família. Desde lá do Éden foi alguém que criou família. E na nova aliança foi alguém que ratificou isso quando o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E ao longo da palavra de Deus nós vemos o Senhor cuidando, tendo zelo de deixar ensinamentos para a família. Ele se importa com a tua família, amém? Glória a Deus. E aí esse texto que nós lemos mostra que quando Ezequias acabou de receber essa mensagem do profeta, ele ficou muito, muito, muito triste. E aí ele virou o seu rosto para a parede e chorou muito e suplicou muito a Deus. E Isaías não tinha nem terminado de sair do palácio, ainda estava no meio do pátio. E o nosso Deus é um Deus de perto, Ele ouve orações. Glória a Deus. 4 pessoas, eu acho, 5 entenderam. Deus é um Deus de perto que ouve orações. Glória a Deus. E aí Deus falou: olha, Isaías, volta, porque Ezequias orou e me pediu. E você vai avisar para ele que ele vai ter mais 15 anos. Existem então lições que nós vamos tirar aqui hoje. Que o seu coração esteja aberto para entender aquilo que o Espírito Santo está dizendo e vai dizer nessa noite. Essa é uma mensagem que vai falar muito para pais. Pais de bebezinhos, pais de crianças, pais de adolescentes, jovens. Mas também que o seu coração esteja aberto, porque você talvez ainda não seja pai, mas vai ser. Você talvez tenha sobrinhos, primos, netos, os netos estão chegando, e vocês podem ajudar muitíssimo nessa missão de colocar a palavra do Senhor e de fazer com que essas crianças conheçam ao Deus de Israel, ao nosso Deus. A primeira lição que nós vemos é que quando Ezequias recebeu aquele decreto de morte, ele virou seu rosto para a parede, orou, suplicou, se quebrantou e disse: Senhor, lembra que eu andei diante de ti em verdade, com meu coração perfeito? E a pergunta inquietante, eu vou fazer muitas hoje, e a primeira pergunta inquietante que eu quero fazer para você, e eu já fiz para mim, é: será que nós teríamos condições de dizer isso para o Senhor? Senhor, tem um decreto aqui sobre a minha vida, mas olha, meu coração está perfeito diante de ti. Eu sou alguém que ando reto diante de ti. Então, Deus, será que o Senhor pode me ajudar? Será que o Senhor pode reconsiderar? Elias foi alguém que disse: se eu sou o homem de Deus, desça fogo dos céus. Olha que autoridade. Quantos de nós teríamos condições de dizer: se eu sou homem de Deus? Quantas mulheres poderiam dizer: se eu sou a mulher de Deus, então que assim aconteça? Precisamos perceber
O que nós estamos acumulando diante de Deus? O que nós estamos colocando diante de Deus todos os dias com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso comportamento? Vamos para a segunda lição? Vocês já estão pensativos, é isso? Já estão refletindo? Eu estava pensando nessa mensagem hoje, estava dizendo comigo, olha, eu não vou apanhar sozinho não. O pessoal vai ter que apanhar comigo. Lição 2. Imagine você recebendo a visita de um profeta e esse profeta dizendo, olha só, arruma tua casa porque tu vai morrer. Você não vai se recuperar dessa doença. Muitos de nós ficaríamos assustados, ficaríamos preocupados com os filhos, com os netos, com a casa, com o seguro. Nossa, nós ficaríamos preocupados com um monte de coisa. Mas, amados, se você parar para pensar, não precisa de um profeta dizer que a gente vai morrer, certo? A única diferença é que Ezequias sabia quando, daqui a 15 anos. Depois o profeta disse para ele, daqui a 15 anos, mas nós não sabemos se vai ser daqui a 15 anos, daqui a 30, daqui a 15 minutos. Nós não sabemos, mas vai acontecer. E a grande pergunta, e mais uma pergunta inquietante para hoje quando a sua senha for chamada, como é que estará a sua vida diante de Deus? Você que está nos assistindo, como é que você tem preparado a sua vida diante de Deus? Se o Senhor te chamar nessa noite, você está preparado para se encontrar com Ele? Nós estamos preparados para nos encontrarmos com Ele? Terceira lição. Naquele momento em que o profeta trouxe aquele recado para Ezequias, não adiantava ele dizer, mas eu tenho muitos diplomas, eu tenho muitas riquezas, mas eu sou rei, mas eu tenho apenas 39 anos de idade, eu estou na flor da idade. Nada disso era importante naquele momento. A única coisa que importou foi o que Deus disse. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? E isso nos faz refletir quais têm sido as nossas prioridades. Às vezes queremos ser tanta coisa, e isso é importante, é legal, buscarmos nossos sonhos, buscarmos os certificados, buscarmos os diplomas, buscarmos conseguir galgar um cargo melhor. Tudo isso é ótimo, tudo isso é válido, mas existe uma lista que nós precisamos obedecer, que é uma lista de prioridades. Prioridades. Onde é que Deus está nessa lista de prioridades? Onde é que está a nossa família dentro da lista de prioridades? Muitas pessoas têm invertido essa ordem. E muitos de vocês, se lerem depois um livro, ou pelo menos um resumo do livro, 5 maiores arrependimentos no leito de morte. Naquele momento em que a enfermeira listou milhares de casos de pessoas que estavam nos seus últimos dias, ali as pessoas conseguem reconsiderar muita coisa. Ali, naquele momento, ninguém diz, poxa, mas eu queria tanto ter mais uma chance de voltar, e ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhar 10, trabalhar 12 horas por dia. Ali ninguém diz, poxa, mas eu queria tanto voltar para jogar mais um pouquinho de bola. Não, ali as prioridades são outras. Ali as pessoas começam a dizer, poxa, eu podia ter cuidado melhor da minha vida espiritual, eu podia ter cuidado melhor da minha casa, eu podia ter dado mais valor à minha família. Como é que está a sua lista de prioridades? Lucas 12, há uma frase de Jesus que diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Aquela conta gorda no banco que você junta tudo e não usufrui de nada porque um dia pode precisar, mas e se essa noite Deus te chamar? Será que você já pediu perdão a todos que precisa pedir? Será que você já perdoou todas as pessoas que você precisa perdoar? Você já ensinou os seus filhos não apenas o caminho, mas ensinou os seus filhos no caminho em que eles precisam andar?
Homens, quantos homens nós temos aqui nessa noite? Eita, uns 3. Quantos homens nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, está melhorando. Quantos homens amaram a sua esposa como Cristo amou a sua igreja? Um amor sacrificial, um amor a ponto de dar a sua vida pela sua esposa. Quantas mulheres estão honrando seus maridos? Quantos filhos estão obedecendo os seus pais? 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Forte? Muito forte. Mas eu já disse que eu não vou apanhar sozinho. Vamos para a lição 4, enquanto vocês vão refletindo. Enquanto vamos refletindo sobre tudo isso. 3 anos após esse evento em que Isaías foi ali, conversou com Ezequias e trouxe aquele recado, 3 anos depois, nasceu o filho de Ezequias, Manassés. E aí, Ezequias já tinha recebido uma ordem, a ordem de colocar a casa em ordem, a ordem de organizar tudo, de deixar tudo dentro dos conformes. Então ele teve 12 anos, certo? Se ele viveria 15, e 3 anos depois da profecia, o filho nasceu, então ele tinha 12 anos. 12 anos para falar ao filho sobre Deus, 12 anos para mostrar os milagres que Deus estava fazendo, 12 anos para pegar a palavra que se tinha já naquela época e inculcar na cabeça de Manassés. 12 anos. No entanto, não foi isso que aconteceu. De alguma maneira, Ezequias falhou naquela missão que Deus havia dado para ele. Lá em 2 Crônicas 32, 25, diz assim: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Não correspondeu. E muitas foram as consequências dessa falha de Ezequias. Muitas foram. E aí nós vemos lá um resumo que eu vou fazer aqui bem rapidinho, de 2 Crônicas 33. Manassés fez tudo de ruim que tinha para fazer. Manassés foi terrível, olha só. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, ele edificou altares a outros deuses, ele colocou ídolos dentro do templo consagrado a Deus. Uma das estátuas enormes com membro sexual masculino dentro do templo consagrado a Deus. Ele queimou seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. Vocês conseguem imaginar? Ele usou de adivinhações, de feitiçaria, de encantamentos. Resumindo, a Bíblia diz que Manassés fez pior do que as nações pagãs. Fez pior do que as nações vizinhas. E aí, mais uma perguntinha para nós. Quais são as consequências da maneira como nós estamos lidando com os nossos filhos, da maneira como nós estamos tratando os nossos filhos, da maneira como nós estamos ensinando e educando os nossos filhos, da maneira como nós estamos nos portando dentro de casa e que vai servir como testemunho de vida espiritual para os nossos filhos? O quanto nós temos sido incentivadores dos nossos filhos em conhecer a Deus, em ter intimidade com Deus. Talvez a gente pense, bom, mas trazer meu filho 1 ou 2 vezes por semana à igreja já é o suficiente. Será? Será que isso é o bastante? Não, já estou fazendo a minha parte. Será que isso é o bastante? Amados, eu estive dando uma olhada no processo de ensino espiritual dos judeus. Como é que funciona? Ali eles estudam com afinco a Torá, que é o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amados, as crianças passam horas estudando, lendo, decorando cada palavra, decorando cada trecho, decorando. Mas sabe o que é interessante? Essas crianças, elas não fazem isso por raiva, elas não precisam ficar de castigo. Não, você vai ficar sem celular, se você não estudar, se você não ler. Não, sabe por quê? Porque é cultural,
há séculos, as mães aprendem canções de ninar que incentivam a paixão pela Torá. A canção de ninar incentiva a criança a estudar, a se alimentar daquilo ali. Então, quando as crianças já começam a falar, ela já começa a pedir para que histórias sejam contadas. Quando ela começa a ler, ela já quer ler a Torá. Por quê? Porque ela já se apaixonou desde bebezinho pela Torá. Aí eu fui tentar entender como é que o ensino do estudo do Alcorão pelos muçulmanos, e é muito semelhante. É intenso o estudo do Alcorão pelos muçulmanos, intenso. É por isso que você, quando faz uma breve reflexão, você não vê nem judeus, nem muçulmanos que se desviaram. É muito raro, é muito difícil, que se desviaram, que resolveram negar Maomé, negar Alá. Mesmo que eles saiam de lá da sua terra e que estejam morando em outros países, eles continuam firmes, porque aquilo foi embutido de uma maneira tão grande e impresso a ferro e fogo no coração daquelas crianças. E aí, quando envelhecem, não se desviam mais daqueles ensinamentos. E isso tudo precisa estar em nosso coração. Como é que nós temos sido? Como é que nós temos vivenciado? Numa das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, quantos conhecem aqui Hernandes? Um homem de Deus, viaja o mundo todo pregando, um conhecimento incrível. E ele estava falando numa das suas mensagens da tristeza dele, com o que ele viu com os próprios olhos, em diversos países por onde ele passou. Ele estava falando aqui na Escócia, na Holanda, a maior parte dos templos já se fecharam, a maior parte. As igrejas, porque são históricas, porque tem todo aquele patrimônio cultural, por fora você olha, continua sendo igreja, mas quando você entra, eles são bares, são restaurantes, são boates, são mesquitas muçulmanas. Aí ele fala da Inglaterra, terra de John Wesley e de grandes heróis da fé, berço do cristianismo. Ele fala que menos de 4% das pessoas hoje frequentam igrejas evangélicas. Uma vez ele foi pregar nos Estados Unidos, numa grande rua, que ele precisou pegar um táxi para ir pregar. Apenas uma grande rua, ele contou 11 igrejas que foram fechadas. 11 igrejas. E aí ele conclui essa mensagem nos chamando a uma forte reflexão. E eu quero passar essa reflexão para vocês também. Será que nós não estamos, de certo modo, falhando em passar o bastão da fé para as próximas gerações? Mais uma reflexão que ele traz. Para você que teve seu avô que foi cristão, seu pai que foi cristão, ou que é cristão, ele diz o seguinte: será que você percebeu, será que você percebe, será que de algum modo com você acontece a mesma coisa, de que a sensação de que seus avós foram mais fervorosos, foram mais crentes, foram mais guerreiros na fé, mais evangelistas do que seus pais, os seus pais mais do que você mais do que seus filhos, e como é que serão os filhos deles? Forte, né? Se isso não nos preocupar, então nós estamos falhando grandiosamente. O que diz Deuteronômio 6, de 6 a 9? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás, preste atenção, aos teus filhos. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o que o islamismo faz, é o que
os judeus fazem, o judaísmo faz. E o que significa esses versículos? Que é o tempo todo falando de Jesus para os nossos filhos, da palavra para os nossos filhos. É não perder nenhuma oportunidade, não perder nenhum momento. É falar dos milagres de Jesus, não apenas no tempo bíblico, mas o que você vivenciou. Você teve um livramento? Olha, meu filho, olha, vamos agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele te deu, que Ele me deu, que aconteceu na tua casa. Você se lembra de algo que aconteceu há anos atrás? Conta para o teu filho. Seus pais vivenciaram um milagre? Conta para os teus filhos. O inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo, ele tem bombardeado a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, o tempo inteiro. Ele não tem descansado. Hoje os desenhos animados têm todo um trabalho para tentar mudar a mente dos nossos filhos. Os filmes, os gibis, os heróis são outros agora. Tudo tem mudado. As músicas são um grande bombardeio para a nossa casa, para os nossos filhos. E se nós não fizermos algo muito rápido, os nossos adolescentes vão crescer achando que tudo isso é normal, que tudo isso é certo, que tudo isso é lindo, que tudo isso está tranquilo fazer, porque todo mundo está fazendo. Porque se vai no cinema, está ensinando isso, porque se coloca um filme, está ensinando. Então, poxa, é uma lavagem cerebral. Se só houver um lado fazendo a lavagem cerebral, nós precisamos falar aos nossos filhos em tempo e fora de tempo. Quantos estão percebendo o quanto isso é importante, quanto isso é sério? Glória a Deus. Mas eu te convido a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos para a quinta lição, amados. Não há dúvidas de que Ezequias foi um homem de Deus. Não tem dúvida. Aquela oração que ele faz lá no começo já mostrou que ele era um grande homem de Deus. Se nós olharmos aqui no capítulo 18, versículo 5, de 2 Reis, olha o que chega a dizer sobre Ezequias, amados. No Senhor Deus de Israel, Ezequias confiou de tal maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias foi o cara, foi top 10 diante de Deus. Inegável isso. Mas, amados, preste muita atenção. Mesmo grandes homens de Deus, mesmo grandes mulheres de Deus, podem falhar grandiosamente na sua casa. Se não tomar cuidado, se não vigiar, se não ficar atento, podem falhar grandiosamente dentro da sua própria casa. Foi assim com Ezequias, foi assim com Davi. Um homem já citado hoje, segundo o coração de Deus, um momento que nós podemos pregar sobre Davi, que também falhou em sua casa, mas foi um grande homem de Deus. Não é porque você é pastor, porque você é presbítero, porque você é diácono, porque você é profeta do reteté. Se você não cuidar, você pode falhar grandiosamente como esposo, como esposa, como pai, como filho. Mas, amados, Ezequias fez algo ainda terrível. Não foi só isso. Vamos ler aqui Isaías 39, 1 a 8. Naquele tempo enviou Merodach Baladã. Olha que nome bonito para botar no filho, ó. Aí uma sugestão. Ainda bem que eu já nasci, senão minha mãe ia ficar tentada a botar o nome desse homem. Filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido falar que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, mostrou o ouro, mostrou as especiarias, mostrou os melhores ungüentos, mostrou toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a
Oh, glória! A língua querendo enrolar aí, amados. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, até os teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Preste muita atenção agora. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: pois haverá paz e verdade nos meus dias. Como assim, Ezequias? Babilônia vai entrar quebrando geral, vai levar todo o povo escravo, vai matar um monte de gente, vai levar todas as suas riquezas, as riquezas que você juntou, as riquezas dos teus pais que você herdou. Mais que isso, vai escravizar os teus filhos. Os teus filhos serão eunucos. Isso é, escravos estéreis, escravos castrados. Quer dizer, a sua linhagem, que era algo tão importante naquela época, a sua linhagem vai ser cortada. E você diz: tudo bem, é boa essa palavra. No meu tempo vai ter paz. Não quero nem saber o que vai acontecer depois. Dane-se o que vai acontecer depois. Tipo isso. Mas era o filho dele, eram os filhos dele. E se nós acharmos que é muito absurdo o que ele fez, pensando isso das próximas gerações dele, isso nos traz mais uma lição e mais uma reflexão. Nós precisamos estar atentos, precisamos nos preocupar com as nossas próximas gerações. Nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Sabemos que as nossas mãos não vão alcançar tão longe. Por isso, nós precisamos investir o máximo que pudermos investir nos nossos filhos, porque os nossos netos vão se alimentar de partes daquilo que nós lançarmos sobre os nossos filhos. E os bisnetos, e por aí vai. Lição 6. Algo que nós também aprendemos nesse texto. Ezequias mostrou tudo o que tinha para mostrar. Abriu as portas, abriu toda a casa do tesouro e mostrou tudo a pessoas de fora. Pessoas que ele não deveria mostrar. E sabe o que é interessante? As mesmas pessoas que visitaram, que viram, que olharam tudo aquilo, são as mesmas que vieram mais tarde e levaram tudo aquilo embora. Qual a lição que nós podemos aprender? Cuidado com a sua boca, cuidado com a sua intimidade, cuidado com a sua casa, cuidado com aquilo que você fala. Muitas pessoas estão se frustrando, se magoando, se decepcionando, se entristecendo. Relacionamentos já foram desfeitos. Muita tristeza já aconteceu porque pessoas abriram a sua boca, abriram as portas do seu coração para quem não devia. Abriram a sua casa, abriram a porta de sua sala para pessoas que não deveriam ter passado nem no portão. Mas eu não vou conversar com ninguém, eu não vou ter amizades. Pode ter. Mas quem são elas? Será que são pessoas que estão alinhadas com os mesmos princípios? São pessoas idôneas? São pessoas que realmente vão acrescentar e vão receber algo também de você? Ou são babilônicos que vão mais tarde vir para buscar o seu marido, para buscar a sua esposa, para arrebatar a mente dos seus filhos? E a última lição. O tempo passou. E conforme a palavra do Senhor, 15 anos depois, Ezequias morreu. 15 anos depois. Manassés, com 12 anos, começou a reinar. 12 anos. Manassés, então, foi considerado o pior rei até aquele momento. O pior rei da história. Como eu já disse para vocês, ele fez pior do que as nações pagãs, do que as nações incrédulas. E aí o que aconteceu por causa disso? A palavra do Senhor, lá dita para Ezequias, aquela palavra se cumpriu.
E é o que nós vemos lá, segundo Crônicas 33, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 33, 11 em diante. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus lhe aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Agora o menino conheceu que o Senhor era Deus. Aí nós pulamos o 14, vamos para o 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Amados, olha que lindo, observem que reviravolta tremenda. Um homem que fez pior do que as nações pagãs, um homem que tinha feito lixo do nome dos seus pais, um homem que tinha ido tão profundo no pecado, agora ele se arrependeu, e o arrependimento pode mudar tudo. O que diz segundo Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele orou, ele se humilhou, ele se converteu dos seus maus caminhos e Deus veio, opa, peraí, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Amados, veja que interessante. Quem tinha dado o decreto de escravidão sobre a vida dele? Quem disse que ele seria escravo? Deus, amados. Deus disse para ele, olha, você vai ser escravo. E quem foi que revogou o decreto? Deus. Deus pode mudar o próprio decreto dele quando nós oramos, nos humilhamos, nos arrependemos dos maus caminhos. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias tinha um decreto de morte sobre a vida dele. Você vai morrer. O que Ezequias fez? Se humilhou, orou, e Deus, na mesma hora, mandou Isaías ir lá e dizer, olha só, não vai mais não, vai morrer mais não, tu vai viver mais um tempo. Para Manassés foi a mesma coisa, você vai ser escravo, você vai ser eunuco. Aí ele pega no caminho de ida para o decreto se cumprir, ele pega e ora e se humilha, e Deus muda a história dele. Ah, amados, Deus restaurou o reino. Ele não só voltou, e agora, olha, você vai voltar, mas agora você não vai ter mais seu reino, não. Não, ele voltou, e ele voltou para reinar. E não apenas isso, mais que isso. Está parecendo aquela propaganda, você não leva só isso, e comprando você leva mais aquilo. E você também leva totalmente grátis mais isso. Ele voltou, ele foi liberto, ele teve o reino restaurado. E amados, o maior reinado, o mais longo, o mais duradouro de Israel e de Judá, nos tempos bíblicos, foi o dele, 55 anos de reinado. É isso que Deus faz. Hoje Deus quer fazer nova todas as coisas, hoje Deus quer cancelar decretos, hoje Deus quer mudar histórias. Não importa o que aconteceu com a tua casa, com a tua família, não importa o que está acontecendo, Deus pode mudar e fazer nova todas as coisas, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a ainda refletirem mais um pouco, estou indo já para a conclusão. Essa é uma mensagem, amados, que é muito importante, muito, muito, muito importante para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos dias. Ou nós saímos daqui verdadeiramente impactados,
chacoalhados com essa palavra, ou nós vamos amargar possibilidade de vermos os nossos filhos, os nossos netos fazendo como Manassés, pior do que os incrédulos. Não sei se foi pastor Lucinho Barreto ou se foi Cláudio Duarte dizendo que dá para reconhecer um desviado na balada. O desviado é o pior de todos. É o que está mais bêbado, é o que está arranjando briga com todo mundo, é o que dança de maneira mais espalhafatosa. O desviado, ele parece que quer explodir de uma vez só. Precisamos nos atentar para isso aqui, mudarmos, se ainda for o caso, mudarmos a nossa maneira de agir as coisas com nossos filhos, ou nós amargaremos ver o que o pastor Hernandes Dias Lopes viu nas outras nações, aqui no Brasil, em uma única geração, apostasia. O pastor Luciano Subirá, também alguém que eu gosto muito de ouvir, o pastor Luciano, ele diz que se não houver uma mudança radical, talvez estejamos a uma única geração de vermos a apostasia no nosso Brasil. A apostasia, a renúncia da fé. Diga misericórdia. É hora de nós pedirmos estratégias a Deus para cuidarmos da nossa casa, para cuidarmos da nossa família, para nos relacionarmos com os nossos filhos. Talvez seja necessário você chegar na sua casa, não existe talvez fórmula exatamente pronta que se encaixe em todas as casas, porque existem personalidades, temperamentos, existem coisas diferentes em cada situação, mas você pode chegar na sua casa, orar e pedir estratégia para a sua casa. Mas fato é, mais oração. Ore junto com os seus filhos. Ensine-os a orar de verdade, a jejuar, a se sacrificar. Mais Bíblia. Mais Bíblia. Às vezes nós queremos entregar uma Bíblia com a nossa linguagem para os nossos filhos ainda crianças, para os nossos filhos adolescentes, e é mais difícil para eles. Existe a Bíblia do Minecraft, o joguinho que os adolescentes gostam tanto de jogar. Compra a Bíblia do Minecraft para ver se incentiva o teu filho. Existem gibis bem completos falando das histórias bíblicas, dependendo da idade. Isso vai ser muito importante para os seus filhos, para os nossos filhos. Sabe uma outra coisa também interessante? Eu tenho aplicado isso lá em casa. Existem milhares e milhares de palavras na internet, de pregadores, até de outros adolescentes e jovens, falando a outros adolescentes, com mensagens para outros adolescentes. São mensagens de 8 minutos, de 7. Se você mandar uma de 40, vai ser mais difícil para a tua criança, para o teu adolescente assistir. Mas de 8 minutos. E o que eu tenho feito? Mando umas 3 por semana. Boto lá no grupo da minha casa, lá no grupo da minha família. Ó, essa é a mensagem de hoje. Aí eles têm uns 2 ou 3 dias para assistirem. Amados, não é fácil não. Tem que ficar cobrando. Já assistiu? Não. Já ouviu? Não. Então eu vou tomar o celular. Vou cortar a internet de vocês de castigo aí por um tempo. Vai assistir ou não vai? Aí eles assistem. Aí eu já mando o outro. E aí eu tenho que ficar garimpando isso. Eu tenho que ficar ouvindo várias até achar uma. Essa aqui é forte. Essa aqui está ensinando uma lição legal. Vou mandar. E fico mandando. Traga os seus filhos para a igreja. Traga. Se eles não quiserem vir, convença-os a vir. Mas faça o seu melhor para que eles venham. Eu me lembrei hoje da minha mãe. Eu sempre lembro da minha mãe nas mensagens aqui, dos meus pais. Quando eu era adolescente já começa a juntar com outro e tal, aí quer esfriar. Aí eu cheguei para minha mãe um dia e falei assim: mãe, não quero mais ir na igreja não. Quero mais ir na igreja não. Minha mãe virou para mim e falou assim: mas tu vai. Você vai. Aí, irmão, eu tive a petulância, não sei como é que ela não me deu uma tapa ali, não quebrou os dentes meus. Eu tive a petulância de virar para ela. Eu lembro a cena. A gente morava ali no segundo piso ali.
ela estava na beira do fogão, eu tive a petulância de falar com ela, então quando eu tiver 18 anos, eu não vou mais. 18 anos, que eu for de maior, eu não vou mais. Aí ela virou para mim, ela estava cheia da graça aquele dia ali, que ela me deu um pescoção, ela virou, olha, enquanto estiver debaixo do meu teto, você vai. Eu casei com 24 anos, indo à igreja. E amados, olha só, uma hora Deus pega o adolescente que não está querendo ir, que está emborrado, e o Espírito Santo é num louvor, é numa pregação, é num retiro, Deus pega e vem cá, e toca no coração e ele para de ir emburrado, ele começa a ir porque quer. Eu lembro do investimento do meu pai. Meu pai sempre foi muito apaixonado pela música na igreja. E aí eu lembro que eu cismei que queria ter uma bateria. Ele pegou, comprou a melhor bateria que tinha na época no Brasil. Toma a bateria. E aí depois, mas agora eu quero um sax, não quero mais bateria. Toma o sax. E aí, irmãos, teve um dia que lá em casa tinha bateria, sax, 2 guitarras, violão, contrabaixo, muita caixa de som. E na época no Perequê, tinha poucas igrejas que tinham uma boa aparelhagem de som, que tinha bateria. Olha, amados, eu acho que só tinha bateria do meu pai naquela época, aqui na região. Eu tô meio velho. As igrejas não tinham bateria. A maioria delas dizia que era pecado ter bateria na igreja. E aí as igrejas, muitas igrejas pegavam, não, Edivaldo, tem como trazer aparelhagem de som? A gente vai ter uma festividade aqui do jovem, a nossa aparelhagem não comporta a festividade. Aí meu pai pegou e construiu uma carretinha para colocar atrás da variante. E aí levava aquela aparelhagem de som todinho para a igreja. Não cobrava nada. E era eu com meu pai lá, botando as coisas tudo, montando tudo, carregando aquelas caixas de som, depois desmontando tudo. E aí eu já não fazia mais chateado, não fazia mais aborrecido, já fazia numa outra vibe. Mas porque uma vez a mãe não foi Nutella. Meu filhinho, 10 anos, não quer mais ir na igreja, eu vou deixar ele em casa, amados. Para com isso. Muito pai, muita mãe Nutella, cheia das teorias da psicologia. Eu sou terapeuta de famílias, amados. Pode me criticar quem quiser criticar. Mas leva, traz para o retiro espiritual, traz para o congresso de adolescentes, traga, porque se você não fizer, lá fora vai ter um monte de gente chamando para fazer um monte de coisa. Jamais fale mal da sua igreja, jamais fale mal da sua liderança, jamais fale mal do seu pastor perto dos seus filhos. Tem gente que já entra no carro, já começa a falar e as crianças estão atrás, pegando o ranço da igreja, pegando o ranço do pastor. Como eu já disse, essa palavra é para pai, é para mãe, é para tio, é para avô, é para avó, é para primo, é para vocês todos, para nós todos. Talvez você esteja dizendo nessa noite que seu caso é difícil, que é impossível, que sua mãe é alcoólatra, que seu pai é um viciado, um descrente. Talvez você diga que alguém na sua família está enfiado nas drogas. Mas, amados, Manassés teve o seu coração humilhado, ele orou, se converteu e Deus fez um grande milagre na vida dele. O seu filho, o seu esposo, já queimou seus filhos em sacrifício a outros deuses? Não. Quero convidar você a se colocar de pé agora. Às vezes a gente perde a fé, às vezes a gente se acomoda porque a situação é tão difícil na nossa casa e a gente pega e diz, não vou nem orar mais por isso, se tiver que ser, vai ser. Mas eu quero lembrar que uma vez, depois de já ter sido ordenado pastor, eu fui ordenado pastor em abril de 2001. Esse ano faço 21 anos. E depois de eu ter sido ordenado pastor, eu desviei,
eu me afastei, eu desacreditei completamente de Deus, da Bíblia. Escrevi um livro falando que a Bíblia não era o livro inspirado por Deus, que Deus não existia. Fui para Umbanda, fiz tanta coisa. Eu acho que eu fiz, tenho certeza, eu fiz pior do que muitos incrédulos também, assim como Manassés. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim, Ele ouviu orações e Ele mudou a minha história. E se Ele mudou a história de Manassés e do Edivanderson, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a história da sua casa, Ele pode mudar a história da sua família, do seu pai, da sua mãe, seja de quem for. Deus pode, porque Ele é Deus do impossível. Eu quero convidar minha família aqui. Se você está em família e puder juntar com a sua família agora, junte-se a eles agora. Vem cá, Rafa, vem cá, Aninha. Se você pode. Deus diz lá em Apocalipse 21:5: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Ele pode fazer na sua casa, creia nisso. Creia, Ele pode. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar para que Deus te dê estratégias, para que Deus te dê autoridade, para que Deus renove a fé dentro do seu coração, para que Deus mova as cadeias que precisam ser movidas e que o milagre aconteça na sua casa. Pense agora, que sua mente agora vá lá, naquela pessoa que precisa ser tocada, naquela pessoa que está precisando de libertação, que está precisando de cura, transformação, mas que a sua mente também seja voltada aí, no seu coração. Às vezes temos tendência a ficar pensando só em quem devia estar aqui, em quem devia ouvir, mas o Senhor também quer que algo seja mudado dentro de nós, que Deus quer que algo seja alterado dentro de nós, para que a gente faça melhor, para que a gente faça mais. Essa história de que, às vezes, o ímpio é mais prudente que o filho da luz, não. Negativo. Que na minha casa, na minha vida, não. Então eu quero convidar você, vamos orar agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Deus misericordioso, grandioso, o Deus da família, nós oramos a Ti nesse momento. Senhor Deus, nós não queremos apenas que que apenas eu, minha esposa, nós viemos Te conhecer. Deus, mas que os nossos filhos também possam ter encontro pessoal contigo. Que os nossos filhos também conheçam a Ti com intimidade, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Que eles sejam cheios da graça, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que os nossos filhos tenham experiências contigo, experiências ainda mais poderosas, mais íntimas, mais intensas do que nós tivemos, do que os nossos pais tiveram. Meu Deus, que um vento de avivamento esteja soprando sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que as nossas atitudes com eles dentro do nosso lar possam refletir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que eles não vejam o pastor Edivanderson como uma pessoa e o pai Edivanderson como outra, completamente diferente, hipócrita. Que isso não aconteça na Igreja Batista Viva e com as pessoas que aqui estão nos escutando nessa hora, mas que sejamos apenas que haja caráter, que haja coerência. Meu Deus, nós queremos neste momento Te pedir estratégias para que venhamos mostrar aos nossos filhos não apenas o caminho, mas que no caminho nós venhamos em tempo e fora de tempo pregar a eles e fazê-los conhecer a Tua palavra. Que sejamos canais de bênção também aos nossos netos, aos primos, aos sobrinhos, a todos que estiverem à nossa volta, os vizinhos, que as pessoas ao olhar para nós possam ver um testemunho vivo, que eles possam nos ver realmente como cristãos, pessoas que se parecem com Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos, Senhor, faça algo em nossas vidas, toca-nos, Deus, chacoalha-nos, que não seja mais apenas uma palavra que vai entrar pelo ouvido e
viemos fazer ouvidos de mercador, não. Mas que nós nesse momento saímos daqui com uma mudança, uma metanoia, uma nova postura. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus oramos, Senhor Deus. E gratos, Deus, por esta palavra, é que te oramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quero convidar então o nosso pastor. Ainda de pé, amados. Só mais um minutinho.